Ninguém pode falar da palavra de Deus de si mesmo se o Espírito Santo não for com ele, irmãos. Ele sobe aqui em cima, é só tremedeira, não sai nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele nos impulsiona, a gente consegue falar pelo Espírito de Deus. Amém? Quero vos convidar a abrir comigo. Nós vamos ler 2 textos, irmãos, e vamos falar sobre ele nesta manhã. Um texto que poderia ter sido pregado numa Santa Ceia, mas essa semana a gente já entra também na preparação para a ceia também. Então nós vamos estar falando a respeito, daquela tragédia que ocorreu naquela Sexta-feira Santa, que foi a crucificação do nosso Senhor. Eu quero vos convidar a abrir comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Louvado seja Deus. Depois nós vamos ler também o Evangelho de João, no capítulo 19. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler 2 textos, irmãos, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela foi inspirada pelos homens, aqueles homens que seguiram o próprio Jesus, o Evangelho, os Evangelhos principalmente. Só que eles não escreveram aquilo de imediato, quando aconteceram os fatos. Passaram-se muitos anos, então muitas coisas se perderam ao longo da história. E por isso, cada um lembrou de uma coisa e assim foi escrevendo. Então algumas coisas fugiram, uns evangelistas lembraram de umas coisas, outros lembraram de outras, E enfim, por isso nós vamos ler 2 textos, que é bastante importante para que nós possamos falar dessa palavra essa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 23, o primeiro texto, nós vamos ler versículo de número 39, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendiam, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 34, diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Agora eu quero que você vá comigo no versículo 42, diz assim, E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Agora nós vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 19, irmãos. Bendito seja Deus. João detalha com mais clareza alguns fatos que ocorreram naquela ocasião. Diz assim, irmãos, a partir do primeiro Evangelho de João, capítulo 19, diz assim, versículo 18: Onde o crucificaram, e com ele outros 2, de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque onde estava crucificado era próximo da cidade,
e estava escrito em hebraico, em grego e latim. Diziam, pois, os principais, os sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada um uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de todo o alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Amém? Dividiram entre si as vestes e sobre a sorte lançaram túnica. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, que estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Amém? Depois disse, versículo 28, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprissem as Escrituras, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui agora, Pai, diante da Tua santa igreja, diante da Tua santa presença. Pedimos, ó Pai, direção do Teu Espírito Santo, para que possamos transmitir a Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, eu te clamo nesta manhã que venha se passear em nosso meio, curar enfermidades, libertar os que precisam de libertação. Deus venha falar em nosso coração nesta manhã, e que essa mensagem, a Deus, venha ficar em cada coração, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos poder assentar. Nós estamos diante dos textos mais tristes que possamos encontrar dentro da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, em toda a trajetória da sua pregação, Ele nos demonstrou muitas coisas e nos deixou como exemplo a humildade, a santificação. Ele deixou muitos ensinamentos para que hoje nós possamos estar seguindo. E após aquela quinta-feira de sofrimento, Jesus, ele vai até o Getsêmani juntamente com os seus discípulos e se coloca a orar, porque sabia que já estava perto daquela terrível hora que ele teria que passar. Jesus, ele não foi preso, ele a si mesmo se entregou. Eles poderiam, como o próprio Jesus disse, poderia ter pego Jesus de outras maneiras, outras vezes, outras oportunidades, mas eles não fizeram isso. E chegaram até lá, e Jesus, ele mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou. Porque ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aquela quinta-feira foi um início de tortura para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus agora vai diante de 3 tribunais, passa a madrugada inteira sendo julgado por aqueles homens que eram indignos de julgá-los, porque Jesus era totalmente santo e aqueles homens totalmente perversos e pecadores, mentirosos, corruptos. Mas Jesus estava sendo julgado por essa classe. Aleluia. E quando amanhece o dia, Jesus agora recebe aquela sentença, a morte, a dura morte, a cruel morte, a morte mais dolorosa que podia ter naquela época. Talvez o apedrejamento fosse menos doloroso porque durava menos tempo. Como nós vemos depois, Estevão, o primeiro mártir, sendo apedrejado. 2 pedradas na cabeça, de repente ele não sentia mais nada, ele estava morto. Mas não, irmãos, a morte por crucificação era uma morte lenta e dolorosa. Mas nessa mensagem, nessa manhã, irmãos, eu quero falar para vocês a respeito das últimas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo mencionou naqueles momentos de sofrimento. São 7 palavras que ele menciona. As últimas 7 palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo mencionou quando estava sendo crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós hoje, irmãos, somos impulsionados a pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos impulsionados por esta palavra de Deus. É tão gratificante para nós, irmãos, falar deste amor, porque nós somos chamados para isso, somos escolhidos para isso. Não somos membros de banco. Membro de banco são os pés do banco. Mas nós somos membro do corpo de Cristo. E ele disse: ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado como a nossa irmã foi batizada, será salvo. Isso nos impulsiona. Vem as lutas, vem as pelejas, vem o desânimo. Irmãos, eu cheguei a dizer no meu coração, irmãos, poucos dias atrás: ninguém vai me ver na mão um microfone pregando a palavra de Deus mais. Sabia disso, irmãos? O inimigo colocou na minha cabeça que eu não era mais digno de subir em cima de um púlpito ou de pegar o microfone e falar deste amor de Jesus. Mas ele foi derrotado, porque eu estou aqui, irmão, para a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a primeira palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele transmite, irmãos, uma palavra de intercessão ao nosso Deus, que está registrada no primeiro texto em que nós lemos, quando Jesus estava sendo, naquele momento de dor, depois de ter sido chicoteado, depois de ter colocado aquela coroa de espinhos sobre a sua cabeça, Jesus agora ele está deitado sobre aquele lenho, sobre aquele madeiro. E os soldados estavam ali, com aqueles cravos e aquele martelo na mão, pregando o próprio Senhor naquela cruz. Naquele momento de dor, irmãos, naquele momento terrível que ele estava passando, ele olha para o céu e ainda intercede
por aquele que estava fazendo aquilo. Dá para imaginar isso? Depois de uma noite terrível de julgamento, depois de uma caminhada, uma dura caminhada, levando a cruz sobre as suas costas, agora cansado, com fome, já sem forças, deitado no madeiro, com os braços abertos, e aquele escravo transpassando a sua mão. Jesus olha para o céu e intercede. E diz a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É este amor, é essa misericórdia, é esta atitude do nosso Senhor que nos dá força para caminhar na presença de Deus. Perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem quem eles estão pregando na cruz. Senhor, eles não sabem quem eu sou. Senhor, eles não sabem que Tu me enviaste a este mundo para ganhar este mundo e pregar a Tua palavra. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão cegos. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas pisam na gente, nos humilha, fala mal da gente com alguém. E eu pergunto: será que nós temos força para dizer: Senhor, tem misericórdia dele, porque ele não sabe o que está fazendo? Pelo contrário, você vai dizer assim: ele sabe o que está fazendo, sim. Às vezes nós, no nosso interior, nos fazemos Deus, irmão Vicente, porque julgamos as pessoas e a condenamos. E nós sabemos que nós também somos seres decepcionáveis e somos decepcionados. E mesmo assim, não conseguimos usar de misericórdia para com o nosso próximo. Mas Jesus, naquele momento de sofrimento, Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Um grande exemplo do nosso Mestre. E as pessoas passavam em volta daquela cruz. O mais interessante, irmãos, que o evangelista João registra algo tremendo, que os outros 3 evangelistas não registraram. Jesus, ele foi crucificado perto da cidade. E um grande detalhe, que aquela ocasião era a festa dos judeus. A cidade de Jerusalém, ela estava cheia de pessoas. Estava lotada a cidade. E um grande detalhe que João destaca aqui, irmãos, é que o título que estava sobre a cabeça de Jesus estava escrito em 3 línguas. Para que todos aqueles que passassem e olhassem e pudessem ler no seu idioma. João destacou isso. E as pessoas passavam por ali, os que já conhecia, os que eram concidadãos do próprio Senhor, e dizia: coitado, salvou muita gente, mas não pode salvar a si mesmo. E meneavam a cabeça: coitadinho. E Jesus calado. Aleluia. Isaías 53 diz que ele foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Silêncio.
diante daquele julgamento, diante de Pilatos, Jesus poderia ter dito: eu não fiz nada disso, mas ele permaneceu calado. Um silêncio. Uma ovelha muda, levada ao matadouro. Aleluia. Esse foi o nosso mestre. Um exemplo. Muitas das vezes abrimos nossa boca ociosamente, precipitadamente. Não conseguimos escutar nem as pessoas falar que a gente é feio. Feio eu sei, olha no espelho. Você responde na hora, né? Jesus permaneceu em silêncio. Primeira palavra que ele disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos lá. Louvado seja Deus. Depois encontramos aqueles dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um deles vira e diz: olha, se tu és mesmo o Cristo, desce daí, salva também a mim aqui, ó. Ele creu. Salva a ti mesmo, mas salva eu também. Mas ele queria salvação só para aquele momento. Ele queria que a bênção só aquele momento. Isso acontece muito no nosso meio. As pessoas, quando estão passando por situações difíceis na sua vida, recorrem à igreja. Por quê? Porque necessitam de uma bênção, mas é para aquele momento. Muitos vêm. Quando fazemos campanha, as festas que o pastor, promovia aí, as cruzadas, pregadores eloquentes, homens usados por Deus, a igreja tem que fazer o culto lá fora, porque não cabe aqui dentro. Muitos visitantes vêm, muitas pessoas são libertas, mas não permanecem na presença de Deus, vieram buscar só aquela salvação momentânea, aquele socorro momentâneo, daquele mal que ele precisava de resolver. Era aquele ladrão que estava crucificado à direita de Jesus. Mas o outro que estava do outro lado, ele creu e creu diferente. Ele creu da maneira que eu e você estamos crendo nesse dia. Nós queremos uma salvação não para hoje. Não, moço. Porque, moço, se a enfermidade vier, que vai vir mesmo. Somos carne e osso. Se Deus nos curar, glória a Deus. Mas se Ele nos curar, se Ele não nos curar, irmãos, Ele não vai deixar de ser Deus para nós, irmãos. Porque nós sabemos que a salvação está além disso. Deus, Ele está muito mais superior do que apenas curar a nossa enfermidade, ou apenas abrir a porta de emprego, ou apenas dar a salvação para os nossos entes queridos. Deus está muito além disso. A salvação eterna. E aquele ladrão diz assim: você não temes a Deus, nem estando na mesma condenação? E os nossos feitos mereceram isso. Mas isso aí não fez nada. Eu ouvi falar da trajetória desse homem. Eu ouvi falar de quantas pessoas ele curou. Esse homem não fez nada de mal para estar pendurado aqui, mas nós fizemos. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A segunda palavra que Jesus disse na cruz: hoje mesmo. Eu pergunto: Jesus desceu da cruz? Jesus tirou aquele homem da cruz? Não. Ambos cumpriram aquela morte até o fim. Mas naquele mesmo dia, aquele homem foi salvo. Aleluia. Hoje mesmo, se você crê na palavra de Deus, você pode ser salvo.
Hoje mesmo, se você aceitar o sacrifício da cruz do Calvário, você pode ser salvo. Hoje mesmo, se você confessar a Deus, você pode ser salvo, aleluia. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira palavra é qual ele menciona na cruz, que está registrado no livro do Evangelho de João, o versículo 26. Quando o Senhor Jesus Cristo olha ali de cima, vê a sua mãe, a sua tia, e vê ali o discípulo a quem ele mais amava. João citava dessa forma, para não, de repente, não se exaltar. Eu estava lá. Mas ele dizia, aquele discípulo a quem ele mais amava. João era o discípulo considerado como o discípulo do amor. As suas cartas, a gente vê a maneira com que ele trata a igreja, considerado como discípulo do amor. E Jesus tinha um carinho muito grande por João, a ponto de quando ele está lá em cima, ele pensar agora no dia de amanhã, na sua ausência, ele não está presente, ele vira para João e diz, para sua mãe e diz, mulher, eis aí o teu filho. E vira para o discípulo, a quarta palavra, homem, eis aí a tua mãe. Jesus pensou ali agora na trajetória da sua mãe. De repente José já não estava mais presente. E ele pensou sua mãe sozinha. E a palavra dos Deus de Deus vai nos dizer, irmãos, que a partir daquele momento, aquele discípulo recebeu a sua mãe em casa. E segundo os historiadores, irmão, João se tornou pastor da igreja de Éfeso. E Maria foi com ele para lá. Dali, ele vai para o exílio, lá na ilha de Patmos. Agora nós vamos para a quinta palavra. Jesus menciona algo que tinha que se cumprir nas Escrituras. Ele diz, tenho sede. Aleluia. Vamos analisar a situação. Jesus ele foi crucificado exatamente às 9 horas da manhã, a hora nona, da hora terceira. Para eles lá era a hora terceira do dia. 9 horas da manhã crucificado. Jesus ele fica pendurado naquela cruz com vida, sabe quantas horas? 6 horas. Morte dolorosa, lenta. Um grande detalhe, irmãos, é que, segundo os historiadores, colocaram apoio para os seus pés e naquela ocasião não colocava apoio nos pés para a cruz, quando era crucificado. Porque quando estendia a cruz, o peso do corpo do cidadão, ele mesmo se asfixiava, morria por asfixia, porque tampava a respiração com o próprio peso do corpo. Mas Jesus tinha apoio nos pés, para demorar mais a morrer. Morte lenta. Agora imagine comigo, irmãos. Nós estamos aqui exatamente 1h15 sentados nesse banco. Tem gente que já até mudou de posição, porque já está, a bunda já está um pouquinho doendo, né? Agora imagina ficar 6 horas pendurado numa cruz, depois de passar uma noite horrível em julgamento. Jesus diz, eu tenho sede. Irmãos, um simples fato que eu quero lembrar aqui, presta bem atenção. Imagina só, Samuel, você deitado na sua cama, tirando um cochilo de tarde, aquele mosquito perturbando o seu sono. Ele vem e posa. Não dá aquela vontade de você coçar, e enquanto você não coça, você não sossega. Não é assim? Imagina agora o sangue do Senhor Jesus Cristo que estava escorrendo sobre a sua face por causa daquela coroa de espinho, aqueles mosquitos nojentos posando sobre a sua face, e ele não poder tirar aqueles mosquitos de lá. Tamanho
tamanho sofrimento. As mãos estavam amarradas. Ele não poderia dizer: ei, toca esse mosquito para mim. Aleluia. Tamanho sofrimento. Mas ele diz: eu tenho sede. Ah, irmãos. E a minha sede agora, irmãos, é sede da palavra de Deus. Que todos nós viemos ter essa sede. O Senhor Jesus Cristo teve sede, mas eu presumo que a sede dele era de estar ao lado do Pai. Era de voltar a entronizar de um trono onde ele, outrora, ele deixava. Tenho sede. Que todos nós viemos ter a sede de herdar o reino dos céus. Tenho sede. E para aumentar a covardia, não deram água a ele. Deram vinagre. Louvado seja Deus. A sexta palavra, irmãos, que Jesus vai dizer. Está consumado. Esta palavra no grego, irmãos, ela significa, o nome dela é tetelestais. E o seu significado, irmãos, é algo maravilhoso. Imagina você agora. Você dá uma tarefa para o seu filho. Dá ele uma enxada e: filho, dá uma que vai capinar essa horta para nós aí. E na hora que o seu filho termina, ele vai lá e diz assim: papai, eu já terminei. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para o Pai. Tetelestais. Pai, aquela obra que tu me deste, aquele trabalho que tu me deste, aleluia, está terminada. Aleluia. Eu já terminei, Pai, aquele trabalho que tu me deste. Acabou. Aleluia. Tetelestais. Terminei, papai. Aleluia. Oh, aleluia. Também era empregada, irmãos, esta palavra tetelestais. Quando uma pessoa comprava uma propriedade, e ela tinha que, quando ela terminava de quitar aquela hipoteca, aquele contrato, ele chegava no banco e o gerente pegava aquele contrato e dava um carimbo lá escrito: tetelestais. Está pago. Você não deve mais. Toma aqui o seu contrato. Está pago. Jesus está dizendo para mim e para você nesta manhã. Aleluia. Sabe aquele pecado que você devia? Ele está pago. Você não deve mais. Sabe aquela cédula que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, que havia uma cédula que era de alguma forma contrária contra nós? Jesus está dizendo: está paga. Você não deve mais. Está pago, tetelestais. Acabou, está pago, aleluia. E ainda assim, irmãos, o diabo quer botar na sua cabeça que você é pecador, miserável e não tem mais direito à salvação. Mas Jesus está dizendo: eu paguei esse pecado. Jesus está sentado lá em cima, à destra de Deus, e dizendo assim: olha, eu aqui, Pai, está vendo aquele pecado que fulano de tal está comentando? Eu já paguei o preço por ele. Está pago. Não devemos nada para o diabo. Está pago. Não importa
O pecado que você cometeu, se arrependeu, está pago. Jesus pagou o preço por nós. Aleluia. E a sétima palavra que Jesus diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Jesus se entregou por mim e por você. E hoje nós temos direito e a liberdade de adorar a Deus e ter a certeza, irmãos, que se nós partirmos para o Senhor hoje, estaremos com Ele no paraíso. Que Deus em Cristo os abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade. Peço, irmãos, sua oração, continue lembrando de mim, irmãos. Amém? Sou caindo das orações dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus.